Então, boa tarde a todos. Já há algum tempo não vinha a esta sala, portanto é um gosto de voltar aqui. Dar uma nota também, só para dar uma questão. Eu também fui autarca nos anos 80, assim, no século passado, e portanto na altura em que a descentralização não era, já começava a haver alguns indícios, sobretudo no primeiro ciclo, e como foi dito nos anos 80, num concelho também aqui perto, Vila Franca de Xira, e portanto também gerido mais ou menos pela mesma força política, neste momento, ainda já em termos de Setúbal, para percebermos esta realidade. Mas efetivamente eu ia começar por, portanto, voltar não a 1980, mas a 2006, 2007, não é? E portanto é aqui que começa todo o processo, não é? É um processo liderado na altura pela ministra Lourdes Rodrigues, mas obviamente não tinha experiência nenhuma, não é? Portanto ela não sabia muito de educação, ou pelo menos estava no Isqueté, tinha alguns projetos e portanto tinha uma mensagem, tinha um objetivo claro de implementar um conjunto de medidas que obviamente tinha sido já pensadas nesta questão da municipalização e muito pouco da descentralização de competências, porque os governos não cedem nada de borla, ou seja, não há nada que eventualmente, quando eles tentam descentralizar, evidentemente é minorizar essas ofertas, ou seja, não lhes dá prazer já ter a educação. E obviamente aqui começa o problema. E o primeiro problema são os agrupamentos de escolas. Ou seja, a primeira ação é contraditório com o que acontecia nos países nórdicos, não é? Onde a municipalização acontece, não havia esta questão dos agrupamentos, não era uma situação dos municípios, ou seja, não tinha a ver com descentralização, tinha a ver com concentração de um conjunto de escolas e, sobretudo, termina depois com o modelo de gestão unipessoal, não é? Portanto, ou seja, 2009, 2008, 2009, portanto, vem um modelo e qual é o objetivo? Ter um elemento apenas na escola, pode liberar e pode escolher os seus adjuntos, os seus subdiretores, provavelmente todo o processo. E é neste momento que começa a desvalorização da carreira docente, começa a aparecer os primeiros sinais. E, obviamente, aqui em 2019, aliás, em 2008, 2009, há uma pequena descentralização, há 60 municípios que assinam um conjunto, todos ligados, penso eu, maioritariamente ao Partido Socialista, e que apanham logo já os assistentes, na altura não eram assistentes operacionais, eram auxiliares da ação educativa, mas também psicólogos, e houve alguns municípios que ficaram também com os tudo que não era não docente, ficaram com eles. E, portanto, hoje o que acontece dos 308 municípios a nível nacional, 280 estão neste processo, mas aí já se percebia que o objetivo era ficar só os professores até o momento depois da passagem final, ou seja, os professores não daria muito barulho e foi fácil. E em 2019, obviamente que os municípios, e isto não tem a ver aqui ao lado, não é? Eles aceitaram porque quiseram. Não é? Vamos ser sérios nisto. Não é? Portanto, a questão é evidente que há um centrão, podemos dizer que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, dominavam, se calhar, 80% dos municípios eram geridos, e, portanto, ninguém foi obrigado, ou seja, foi obrigado porque o decreto-lei obrigava que todos passavam, eventualmente, e tinham, obviamente, questões, mas isto estava estruturado e está, porque neste momento, este novo governo, por exemplo, continua a falar e continua a aceitar a descentralização como o caminho para chegar a todos os pontos. E, portanto, este paradigma da educação, do centralismo, porque a nossa crítica era o Estado é centralizador, ou seja, tem um centralismo chamado muito presente, não dá autonomia à escola e tentou-se dizer, bom, com isto as escolas têm mais autonomia, vão poder estar dedicados só aos projetos educativos, à inclusão, um conjunto. Mentira, portanto, os diretores a prenda que tiveram foi preencher plataformas, né? E portanto passam eles, a maioria deles, o tempo
enfiados no seu gabinete a responder a plataformas. Por um lado era do Ministério da Educação, agora são plataformas do Ministério e da Câmara Municipal, dar respostas. Deixou de haver um orçamento. Eu, por exemplo, para terem a ideia, as escolas tinham um orçamento mais ou menos previsível do valor, todos os anos. Neste momento, a escola, o orçamento do Ministério da Educação, por exemplo, aqui não será muito diferente de Lisboa para o outro lado, portanto, é de 8.000 euros por ano. 8.000 euros não chega a 700 euros por mês, Portanto, este é o orçamento do Ministério. E depois a Câmara Municipal paga as faturas. Ou seja, é esta a questão que se quer, mas não tem orçamento. Ou seja, não prevê verbas, não gera, em termos de escola, essa autonomia. E por isso, obviamente, perdemos todos. Perdeu a Câmara Municipal, que não sabe quanto é que está a gastar, portanto, todas elas dizem que estão a endividar-se, ou seja, ficaram com um património escolar degradado e obviamente, sabiam, ou seja, não podiam dizer que desconheciam. Eu estou extremamente, quase em estado de choque. Então, no Conselho, não falamos aqui em Conselhos Municipais, mas os Conselhos Municipais são órgãos que não funcionam. Ou seja, em Lisboa não funciona mesmo, não é? Portanto, não sei como é que será nos outros sítios, mas em Lisboa tem mais de 120 elementos, há 2 reuniões por ano no máximo, não é? Uma, certamente, porque tem umas coisinhas para aprovar dos subsídios para os alunos com dificuldades socioeconómicas. Depois, cada Câmara também, neste contexto, sempre nesta perspectiva de serem melhores que outros, ou seja, já sabia que havia umas câmaras mais ricas que eventualmente iriam oferecer coisas melhores, e portanto, uns ofereceram iPads, outros estão a oferecer calculadoras gráficas, outros eventualmente oferecem uns manuais, e quando o Estado definiu que os manuais eram generalizados para todos, foram para as fichas, e portanto há uma tentativa também de captar um conjunto de eleitores para a Câmara A, B, C, porque aí sim as escolas têm melhores condições. E portanto a desigualdade do país também não melhorou com esta descentralização. Aliás, piorou nesta descentralização. E por isso, com uma visão aqui de diretor, professor também, obviamente, eu digo que este foi um erro crasso dos 50 anos do 25 de Abril. Obviamente há outros piores, e portanto temos de... Porque isto foi o deixar. E deixar ir os funcionários, ou seja, deixar que os assistentes operacionais deixassem ser do Ministério da Educação e serem eles a contratar, ou seja, o Ministério desresponsabilizou-se por tudo e, portanto, eles só ter a percepção de quem é o Diretor-Geral da Administração Educativa, ou seja, o Diretor da DGEST. Pronto, certamente é um senhor simpático, obviamente, mas não tem papel nenhum no momento, ou seja, não sei se reúne, quer acreditar que possa reunir, mas na relação com as escolas é muito pouco. As escolas já nem definem, já nem reúnem para a rede escolar, não é? Ou seja, há um conjunto de questões que estão desenhadas. A Câmara de Lisboa tentou negociar com uma técnica do Ministério da Educação uma questão Agora, a Câmara de Lisboa não tem carta educativa há mais de 20 anos. Não é? A última, dizem que está em 2008. Houve uma equipa bem paga, por acaso, do ISCTE, que eventualmente pagou um projeto enorme em que andámos todos a discutir essa questão e que neste momento está arrumada numa gaveta que ninguém quer saber, e agora é só, talvez, vamos ver o que é que se pode passar. Portanto, deixou-se sequer pensar a escola. Ou seja, os mega agrupamentos surgiram, não houve reação, ou seja, não há nenhuma. Há escolas com mais de 4.000 alunos, há escolas eventualmente com um conjunto de. Então eu não sei quantas freguesias, aqui em Lisboa há freguesias que têm 3 presidentes de junta, uns têm uns critérios, outros têm outros. Nesse aspecto, a escola onde eu estou não há problema nenhum, porque não temos qualquer relação com a junta de freguesia, portanto, como somos secundário, não temos quase obrigação nenhuma, portanto, estamos aqui. Mas dizer que, na maior parte do país, o modelo de gestão foi claramente influenciado politicamente por este modelo, ou seja, as câmaras tiveram também a intenção de tomar algumas escolas com políticas educativas, porque são 3 elementos no Conselho Geral, criaram um Conselho Geral em que os professores tiveram a questão de pôr os professores em minoria para que eventualmente, sabendo muitas das vezes
seria nas listas de professores é que poderia haver mais que uma lista e, portanto, e o método é o método onde, o que quer dizer, em muitos conselhos gerais, provavelmente há duas correntes ou duas formas de pensar a escola e é neste contexto tentar controlar a escola, não haver grandes evoluções. Na questão dos trabalhadores, esta questão é também determinante, ou seja, as câmaras fazem o melhor que podem. Eu tenho uma consideração pelo diretor dos serviços municipais de Lisboa e estou convencido, é uma pessoa de maior honestidade no sentido de tentar contratação de funcionários, mas não tem qualquer sensibilidade para funcionários. Os funcionários neste momento não é assim, pode ser assistente técnico, então os assistentes técnicos é um desastre, não é? É um desastre porquê? Porque eles estão em trânsito, ou seja, muitos deles estão aqui para depois candidatarem-se para outros cargos e, portanto, não é trabalhadores para ficarem na escola, criarem uma estabilidade e os assistentes operacionais. Também, ainda por cima aqui, Lisboa, acho que tem um acordo com a sociedade, posso agora não estar a ser preciso, com a ordem dos psicólogos e há um teste psicotécnico, não é? Em que os melhores funcionários falham, portanto, aqueles que já têm mais de 50 anos ou não sei o quê, não conseguem fazer aquilo. E são excelentes funcionários. Portanto, o nosso ponto de vista, o ponto de vista de quem está nas escolas, não tem qualquer papel na seleção, mas depois, como disse, embora aqui a Câmara de Lisboa é clara que os diretores não podem fazer nenhum processo disciplinar aos assistentes operacionais nem assistentes técnicos. Mas obviamente que é o diretor que está a avaliar os funcionários, ou seja, há aqui zonas cinzentas em que a legislação não é clara, o diretor não é funcionário da Câmara Municipal, ponto. Não é? E portanto não pode, se calhar, exercer determinadas funções, não é, e portanto isso também eu acho que é possível nós tentarmos reverter, não é? Algumas questões, é evidente que o tempo, se calhar, pode não estar a sentirmos que está a correr para o nosso lado, mas é fundamental rever. É evidente que os funcionários, os assistentes operacionais, se calhar os serviços médicos da Câmara, há aqui alguns apoios que eles tiveram algumas melhorias e podem sentir. Mas eu quero-vos dizer que a Câmara Municipal, não sei se reuniu alguma vez com todos os funcionários, ou seja, algum vereador, aqui em Lisboa, então isso, nem o diretor de serviços vai a uma escola falar com os seus funcionários, dizer, porque mantém a mesma ideia de que é a escola que os gera, é a escola que os distribui o serviço, é a escola que os vai acompanhar. E esta questão da falta e da assiduidade e da instabilidade, é evidente que houve uma intenção clara do Ministério da Educação de tirar o homem da questão, ou seja, antigamente todas as queixas, faltavam funcionários, era o Ministério que era responsável, se as escolas tinham o teto a cair, infiltrações, não havendo estas questões, era o Ministério que... E agora, obviamente, é a Câmara Municipal que tem aqui algumas responsabilidades, em algumas aceitação. Os AECs, eu não sei, mas qual é o preço que nós estamos a pagar de AECs às pessoas para trabalhar nesses AECs, não é? Que qualidade é que nós estamos a exigir, qualidade é que estamos a exigir pedagogicamente, porque esses jovens podem, são também, há não sei quantas associações que se criaram, há muitas escolas que já não têm sequer candidaturas para AECs, portanto há aqui um conjunto, e isso era preciso ser dito, não é? Que a escola, obviamente, deu um salto grande qualitativo do que era em 74 até hoje, foi um percurso fantástico, foi uma conquista realmente do 25 de Abril, a escolaridade, hoje o número de jovens obviamente, ficamos orgulhosos, todos nós que tivemos nas escolas, trabalhámos nesse sentido, mas as escolas no seu geral, que respostas é que damos aos imigrantes que chegam todos os dias à cidade de Lisboa, à cidade de Setúbal e a outras cidades? Qual é o português de língua não materna que estamos a atribuir? Que apoios é que estes jovens têm, não é? Se calhar os mesmos que os portugueses tiveram na Alemanha, como foram imigrantes, os franceses, porque os alemães gostam muito dos engenheiros nossos, mas é os de cá.
porque as populações, as comunidades estrangeiras sempre nos outros países foram sempre maltratadas, não é? E essa é uma questão que neste momento somos confrontados e somos nós, porque eles chegam e a escola tem que dar abrigo a estes alunos, como as câmaras têm que dar apoio social e um conjunto destas coisas. Mas com isto o Ministério desresponsabiliza-se do processo em termos integral do país. E por isso as desigualdades, antigamente dizia-se que era litoral e o interior, hoje já se vai mais longe, diz-se que o problema da falta de professores é norte-sul, ou seja, é Lisboa e o Algarve é que não têm professores, portanto, porque no norte a coisa está a correr tudo bem, não, a única falta de professores é aqui na Grande Lisboa. É bom recordar que a área metropolitana de Lisboa tem um terço da população escolar do país, ou seja, provavelmente há uma área também entre Braga e Vila Nova de Gaia que possa ter, e o resto do país, obviamente, é um bocado com muito pouca população escolar. Mas isto para dizer que o que eu acho que neste momento é importante, e por isso esta iniciativa do sindicato nos 50 anos da descentralização, vale a pena revermos. Os municípios não podem estar a dizer que têm dívidas, cada vez têm mais dívidas, e aceitarem, não é? Portanto, ou seja, porque no fundo isto é como tudo, alguém tem que bater a porta. Não sei se foi o único que saiu, foi o do Porto, não sei, mas isto não tem a ver com a questão ideológica, mas tem que haver alguma revolta, porque não se pode dizer que a educação é fundamental para o país e responsabilizarmos, porque, fundo, o que estamos aqui, o que tem acontecido nos últimos 2 anos, e agora vem aí a tal mão cheia de dinheiro, são dos PRRs, ou seja, os projetores que foram colocados, mas atenção, os computadores que foram dados aos alunos estão na terceira leva, quer dizer que dentro de pouco tempo estão sem funcionar, a maioria deles já não está a funcionar. Os projetores que foram colocados nas escolas daqui a 3 anos já não estão a funcionar. E isto não há investimento, ou seja, o investimento é casual, é casuístico, tendo em conta um determinado tempo. E ele devia ter sido programado e sentir que é um investimento do próprio Estado. O Estado desinvestiu na educação. E por isso eu deixava aqui 4 ou 5 reflexões para todos nós fazermos. Será possível assegurar uma decisão administrativa que não tem uma componente pedagógica? Ou seja, nós conseguimos pensar que a escola pode funcionar pedagogicamente sem estar ligado à decisão administrativa, porque a Câmara paga o transporte, paga a água, paga a luz e não sei o quê. Mas projetos é que a escola pode fazer. A escola, ou é a Câmara que depois decide qual é o projeto educativo que quer na carta educativa, porque todos depois querem ficar na fotografia, por muito todos querem aparecer na fotografia junto às escolas, naquelas grandes atividades, como nós sabemos, em que aparece depois um conjunto de fotografias. Estamos a fazer o plano, não é o Plano Nacional das Artes, não será outro Plano Nacional das Artes, como se estas questões de planos, não é, funcionassem. Não. As escolas é que têm que ter cultura, as escolas é que têm que sentir o pulsar, e portanto é na escola que a centralidade pode acontecer. E é que tem que se valorizar o órgão pedagógico, porque o Conselho Geral das Escolas é um desastre. Ou seja, alguém tem que dizer que isto não existe. Ou seja, aquilo serve para eleger o diretor numa determinada altura e depois, eventualmente, demitir. Não sei se algum Conselho Geral conseguiu demitir o diretor alguma vez, mas pode acontecer um caso ou 2 que isso aconteça, mas depois todos os documentos para o Conselho Geral, o Conselho Geral não tem apoios nenhuns, ou seja, os professores não têm qualquer redução de estar lá, e portanto reúnem também 3, 4 vezes, se calhar por ano. Não são o pulmão da escola. O pulmão da escola tem que ser o conceito pedagógico da escola, esse sim, onde estão os departamentos, onde está, obviamente, os professores representados. E é nesse contexto que acho que, sobretudo um sindicato onde os professores são a força motora da situação, temos que recentrar não só nos professores, obviamente, a escola não é dos professores, a escola é dos seus trabalhadores que estão lá. E esses tanto são assistentes técnicos, como são psicólogos, como são sociólogos, como são, eventualmente, também todos os trabalhadores que lá estão. E realmente o tempo vai mudando. E esse nota que eu gostava também
é que hoje um assistente operacional, temos aquela ideia que é aquele que vai fazer a limpeza da sala de aula, e hoje ele tem que ter uma multiplicidade de funções, não é? Hoje as escolas precisam de técnicos de informática para terem professores, para terem os equipamentos a funcionar, precisam ter, se calhar, especialistas noutras áreas, quer da saúde, e não tem que ser o professor a tentar, temos cá um professor que é capaz de fazer um conjunto de atividades. Portanto, dar visibilidade à escola pública, concretizar a ideia de equidade, o país tem que ser ter mais equidade. É evidente que hoje as escolas estão mais... Há aqui, antigamente era Lisboa, as cidades e pouco mais, onde estavam as escolas secundárias. Hoje o país está bem equipado, pelo menos em termos de distribuição do país. Descentralização de políticas educativas, tem que ser claro esta descentralização das políticas. E tem que haver autonomia da escola, a escola ter o seu projeto, e esse sim o projeto educativo que tem que ter. Maior capacidade de decisão na intervenção com a comunidade. Portanto, os parceiros, e criar esta ideia que eu acho, os parceiros estão na escola, a comunidade está dentro da escola. O Rui Canário era um dos, assim, tinha esta, a comunidade está na escola, os pais, estão lá, têm lá os seus filhos, esta é a comunidade educativa. É evidente que a autarquia tem um papel importante, obviamente, em termos de um trabalho complementar à que a escola está a fazer, mas o projeto educativo deve ser a escola a decidir com a sua comunidade educativa. Criação de um Conselho Local de Educação, pronto, cá está, mas um que seja, obviamente, representativo, possa discutir algumas questões. Partilha de poder é sempre importante. Isto não tem que ser, a escola ser o fecho, um feudo e que não quer dar resposta. Obviamente que as escolas devem prestar contas, as escolas têm a obrigação de mostrar à sua comunidade o que está a fazer, os resultados que têm, o trabalho que têm desenvolvido. A comunidade educativa baseada na igualdade e do respeito mútuo, ou seja, a escola tem que ser mais democrática para podermos ter uma melhor escola. Valorização do papel do Conselho Pedagógico, como disse, e acho que será uma grande vitória para todos se regressar o exercício da colegialidade, ou seja, não pode haver órgãos unipessoais no modelo de gestão. E isso deve ser uma luta que todos devem continuar a debater-se por isso. Todos os órgãos são colegiais, o Executivo da Câmara de Setúbal é colegial, da Câmara de Lisboa são órgãos colegiais, o Conselho de Ministros é colegial, evidentemente o Ministro, parece que o Primeiro-Ministro pode mentir e exonerar quem entender, mas é preciso haver democracia, porque só assim podemos mostrar valores aos nossos jovens, só assim se a escola for democrática. E, portanto, é nesse sentido, é lutar pela democracia dentro da escola e, obviamente, sempre em colaboração com as autarquias, neste respeito mútuo, mas não pode eventualmente ter descentralização que vai para a municipalização. Portanto, estou convencido que eles não têm condições ainda de o fazer, mas o objetivo final será, como disse, será a municipalização, e é só entregar depois os professores e os concursos, não é? Porque isto está tudo a pedir. Está tudo a pedir porque há falta de professores e, obviamente, há aqui um sinal de que, com uma Câmara a gerir, como gera a ZE, são capazes de descobrir professores a não sei aonde. Pronto. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado.